Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Diz Aí. Hoje nós trouxemos uma convidada super especial, que é a Melissa Fernandes, gerente de tecnologia e inovação do IBP. IBP, para quem não sabe, é o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Melissa, muito obrigada por aceitar o convite. Seja super bem-vinda ao nosso programa. Fique bem à vontade para a gente poder bater um papo interessante. Obrigada a você, Flávia. Obrigada pelo convite. Eu já assisti várias entrevistas que vocês fizeram e eu tenho certeza de que vai ser mais um conteúdo aqui de qualidade. Enfim, sou fã de vocês, sigo vocês lá no canal do YouTube. Ah, muito bom. Obrigada. Aliás, faça como a Melissa, se inscreva no canal, viu? Para a gente poder ter você no nosso cadastro e você poder sempre assistir as nossas novidades. Bom, Melissa, eu vou primeiro, né, pedir a você para se apresentar para as pessoas, falar um pouco da sua história, porque uma mulher líder na área de tecnologia e inovação, num setor tão ainda masculino como o de petróleo e gás, eu acho que, né, temos aí uma carreira de sucesso que eu gostaria que você compartilhasse um pouco conosco. Legal, Flávia. Bom, eu tenho uma formação bem diferente, assim, eu sou formada em Química e também em Direito. Eu fui da exatas para humanas, mas eu digo que foi uma formação complementar. E isso me ajudou muito no IBP, né? O IBP, para quem não conhece, é uma instituição privada sem fins lucrativos que trabalha, na verdade, em prol do desenvolvimento da indústria de petróleo e gás no Brasil. Então, na verdade, a gente representa todas as empresas da cadeia do setor de petróleo e gás, né? Vamos dizer que nós somos legitimados a atuar de forma a fazer com que o ambiente regulatório, o ambiente técnico, o ambiente de negócios flua bem dentro do país, para que a gente possa cada vez mais ter o desenvolvimento dessa indústria. E nesse sentido, a minha formação, ela me ajudou bastante. Porque eu tenho conhecimento técnico, né? Então, a Química me ajudou muito a entender esse contexto mais técnico da indústria de óleo e gás. A gente trabalha com hidrocarbonetos, né, o petróleo, gás, enfim. Então, isso ajudou muito a entender um pouco desse contexto. Por outro lado, a formação em Direito me ajudou também muito, porque especificamente na área onde eu atuo, que é tecnologia e inovação, a gente tem que trabalhar bastante com regulamentos, formas de fomento, chamadas públicas, editais, enfim, tudo para poder fazer com que a indústria de óleo e gás também seja fomentada por diferentes mecanismos, né, e formas. E aí, especificamente, quando a gente fala do setor de petróleo e gás, a gente tem um recurso que, enfim, é muito bem gerido pelas empresas de óleo e gás, com o suporte da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, que é o recurso da obrigação de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente fala que é a cláusula de PDI. Essa é uma cláusula que obriga as empresas de óleo e gás, quando elas fecham, né, o contrato com a agência para poder explorar e produzir petróleo e gás no Brasil, a investir 1% da sua receita bruta em pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro do país. E essa forma de investimento ela pode ser tanto dentro do próprio centro de pesquisa e tecnologia da empresa, se ela tiver, né, essa estrutura aqui no Brasil, ou então em centros de tecnologia, universidades, empresas e até mesmo agora em startups, até porque esse regulamento vem evoluindo muito de um tempo para cá, e essa é uma das formas de atuação do IBP. A gente trabalha muito junto com a agência em prol do desenvolvimento desse regulamento. Então, o direito meio que veio me ajudar a entender um pouco também do juridiquês, né, de como a gente consegue trabalhar um pouquinho nesse contexto de interpretar o regulamento e saber aplicar da melhor forma também no contexto de desenvolver melhor a indústria de óleo e gás. Então, eu entrei no IBP finalzinho de 2007, início de 2008, atuei primeiro como analista de tecnologia, era uma estrutura diferenciada do que a gente tem hoje, e quando foi em 2014 eu fui promovida a gerente de tecnologia e inovação, a gente teve uma reestruturação de uma forma geral na IBP, e desde então eu estou liderando então essa área dentro do Instituto, cumprindo essa missão de realmente fomentar e fazer desenvolver a indústria de óleo e gás no Brasil, e aí articulando e tentando, na verdade, fazer com que todo o ecossistema funcione de forma integrada, então empresas de óleo e gás, as empresas da cadeia de uma forma geral, então
as empresas de tecnologia, de serviços e as universidades, centros de tecnologia e trazendo cada vez mais para esse ambiente as startups. Esse ponto que você tocou, eu acho muito importante, porque dentro daquele conceito que a gente usa tanto em inovação de tripla hélice, né, onde a gente envolve atores como o governo, as empresas, o mercado, a universidade, né, a gente ainda encontra um distanciamento entre essas pontas. Eu queria saber, Melissa, como é que o IBP trabalha efetivamente para buscar alinhar os projetos junto às demandas das empresas que mantêm, né, o IBP, são mantenedoras, não é isso? Exatamente, elas são associadas, né? As empresas que participam junto com a gente das nossas discussões técnicas e regulatórias são todas associadas do IBP. E como a gente atua, né? O IBP, ele trabalha de uma forma muito coordenada para fazer a gestão do conhecimento da indústria de óleo e gás. Essa forma de atuação coordenada é por meio de comissões técnicas e regulatórias, além de comissões de normalização também, porque nós somos um organismo de normalização setorial no Brasil, quando você fala a respeito do desenvolvimento de normas de ensaios, enfim, especificações técnicas, e também a gente trabalha com grupos temáticos de trabalho, ou seja, quando a gente identifica que existe uma demanda, algum assunto muito específico, que a gente precisa deslocar alguns profissionais para poder fazer um trabalho mais firme e forte a respeito daquele assunto, a gente constitui esses grupos. E então, por meio dessas comissões e grupos de trabalho, a gente consegue ter uma representatividade muito boa do setor, e aí a gente fala de empresas de exploração e produção, as empresas que desenvolvem tecnologias, empresas que fornecem produtos e serviços, e também universidades e centros de tecnologia. O IBP não está ali só com empresas, não, a gente também tem um contexto de universidades e centros de tecnologia que discutem junto com a gente esses assuntos, e a partir dessas comissões e grupos técnicos, a gente consegue entender quais são os assuntos mais demandados e consegue fomentar. E a partir como assim a gente faz esse fomento e faz esse ciclo, né, essa grande roda girar? A gente identifica esses temas, a gente promove o network e a aproximação dessas instituições, ou seja, a gente vê quais são as demandas que a indústria tem e a gente consegue identificar no corpo, né, desses associados e instituições que a gente tem em contato, quais seriam as possíveis instituições e empresas que conseguem atender essa demanda. Não é um trabalho fácil, Flávia, até porque a gente conseguir pescar, de fato, quais são essas demandas e até mesmo identificar se existe sinergia entre as empresas demandantes para que elas juntas possam, na verdade, mobilizar toda a cadeia, é um trabalho bem complicado, mas assim, a gente consegue fazer isso, bons resultados já surgiram, já tivemos várias iniciativas nesse contexto, até mesmo de fomentar, de fato, o desenvolvimento da indústria local. Então, isso é muito bacana, porque a gente de fato começa a ver, óbvio que de forma tímida, a gente podia ter resultados muito melhores, a gente podia ter coisas muito mais bacanas acontecendo, mas acho que de forma tímida a gente consegue fazer isso acontecer, né, e dar seus resultados pontuais. Olha, deixa eu te falar, você falou uma coisa que para mim é música aos ouvidos, que é incentivar a indústria local, né? Então, a gente sabe o quanto a nossa indústria ela está ficando defasada em relação ao mercado global, quando a gente fala especialmente de alguns setores, eu acredito até que o setor de óleo e gás tem uma dinâmica até por característica do setor mesmo, né, que demanda uma atenção maior com isso. Mas aí eu te pergunto o seguinte, como que essa cadeia de valor ela funciona para as grandes empresas do setor? Como que pode alinhar, como é que vocês fazem para que essas empresas menores ganhem protagonismo e possam estar muito bem alinhadas? Quer dizer, o que você está dizendo é um trabalho muito sensível, muito, vamos dizer assim, de formiguinha, né? Pelo que eu estou entendendo do que você está falando. Mas, assim, vocês
fazem uma análise das empresas uma a uma, chamadas? Como é que vem sendo feito efetivamente o processo, a operação disso? Na verdade, Flávia, a gente não faz uma chamada ou uma análise específica. Essas questões, elas acontecem muito de forma natural, né? A minha área especificamente de tecnologia e inovação, a gente teve uma reestruturação no final do ano passado para cá, até mesmo entendendo essa demanda da indústria, bem no contexto de tecnologia e inovação. Quando a gente fala de tecnologia e inovação, de repente virou o chavão, todo mundo falar que a gente faz transformação digital, indústria 4.0, enfim, essas tecnologias. Então, a gente fez uma reestruturação e a gente conseguiu agrupar e entender grandes temas como 5G, como convergência OT&T, como gestão de dados. A indústria de óleo e gás, ela tem muito dado, então que sempre surge, né, também essa expressão, os dados serão, são os novos, o novo óleo, né, enfim. A gente fala sobre ecossistemas de tecnologia e inovação, sobre cultura de inovação, então a gente consegue identificar por meio das empresas demandantes, que são as empresas de operação e produção, quais são esses grandes temas. E naturalmente, quando a gente começa a divulgar esses grupos de trabalho, essas discussões que acontecem, e hoje em dia essa divulgação acaba acontecendo muito por webinars como esse que a gente está fazendo aqui, ou então até mesmo por comunicação do próprio site do IBP, enfim, e por chamadas que a gente faz pelos nossos e-mails, essas empresas se enxergam ali e acabam procurando o IBP, e acabam compondo esses grupos de trabalho e comissões. E é a partir desses grupos de trabalho, dessas comissões, que, na verdade, a gente consegue fazer essa junção. Porque quando a gente puxa um assunto sobre 5G, por exemplo, sobre gestão de dados, e essas empresas da cadeia de suprimentos, elas identificam, por exemplo, que existe ali uma oportunidade para elas, porque elas já têm, se não uma solução pronta, mas algo que possa ser customizado, eu acho que de forma muito natural, esse acasalamento, né, essa oportunidade surge e ela consegue aparecer. Então, esse trabalho é bem natural, não é também de uma forma tipo de chamamento ou qualquer coisa nesse sentido. A gente realmente expõe, né, todas as questões que são discutidas e de uma forma meio que simbiótica, isso tudo acontece. Então, outra forma também que o IBP atua muito e serve bastante como vitrine para essas empresas são os próprios eventos que a gente realiza, né? Então, a Rio Oil and Gas, por exemplo, é um evento de petróleo e gás, é o maior evento da América Latina, inclusive nesse contexto, é uma grande feira de negócios. Esse ano ela iria acontecer de forma presencial agora em setembro, mas óbvio, a gente vive hoje um novo contexto, a pandemia não permite que a gente se aglomere, mas a gente está fazendo uma proposta bem inovadora. A Rio Oil vai acontecer de forma virtual no início de dezembro, e aí é mais uma oportunidade, porque ali a gente, como vários outros eventos já fazem, né, nesse contexto também tiveram que fazer essa virada, a gente vai ter uma série de estruturas, né, e mecanismos para promover essa aproximação. Então, não só por meio das apresentações de trabalhos técnicos, que isso já é uma coisa que acontece há muito tempo, e pelas sessões especiais, né, onde as empresas de óleo e gás mostram o que está acontecendo, quais são as suas demandas, o que elas já têm no contexto de tecnologia e inovação, como também, por outro lado, as empresas da cadeia de suprimentos, as que fornecem tecnologia, as que desenvolvem tecnologia, elas podem apresentar o que de melhor elas estão fazendo nesse contexto. Então, esse processo de mostrar, né, o que está acontecendo, de apresentar os atores da cadeia, acontece também de forma muito natural, apesar de não ser fácil, óbvio, de novo, né, essa questão da demanda ainda é um assunto que a gente precisa trabalhar muito, né, no contexto de como melhor a gente apresentar essa demanda para que as empresas consigam entender, né, e o mercado possa ver e, caramba, isso tem sentido para mim, eu posso me inserir no contexto da indústria de óleo e gás, mas isso acontece, né, e é muito bacana a gente ver quando as coisas começam a fluir, né, projetos bem-sucedidos, e aí a gente pode listar diversos, mas para eu não ser injusta e não listar um ou outro, nesse contexto, inclusive, de inovação, quem tiver curiosidade, entra no site da ANP,
que é a Agência Nacional de Petróleo. Lá, todo ano, a agência faz uma eleição dos melhores trabalhos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que foram realizados, né, trabalhos no sentido de projetos mesmo, que resultaram em nota fiscal, em inovação, em tecnologia. E ali você vai encontrar, tanto no contexto de empresas de óleo e gás, quanto centros de tecnologias e universidades, quanto de empresa. O que de bom a gente já está desenvolvendo. Então, isso é muito legal, assim, Ótimo. é a oportunidade que a indústria gera, né? Então já tem ali os casos listados já, né? Você Exatamente, pode olha, projetos muito consultar bacanas. e ver até se o seu projeto tem, vamos dizer assim, uma sinergia com algum daqueles que estão ali, né? Até para você poder se apresentar também, né? Como potencial Exatamente. fornecedor. E aí, Melissa, dentro dessa questão, né, da gente trabalhar com essa abertura do mercado, eu queria que você me falasse um pouco sobre como você vê o papel da inovação aberta dentro da Uhum. cadeia de óleo e gás, se existe um mindset já, vamos dizer assim, consolidado nas empresas para isso, se elas estão trabalhando, como é que você vê que a inovação aberta pode ser uma solução ou se pode ser? Eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Então, essa questão de inovação aberta, né, principalmente quando a gente fala da indústria de óleo e gás, que é vista por boa parte das pessoas como uma indústria tradicional, muito engessada, enfim, ela às vezes ainda é um assunto que gera, tipo, será que existe? Será que a indústria de óleo e gás faz? Até porque, assim, inovação requer uma mudança na cultura organizacional, né, as pessoas precisam entender o valor da inovação, como, na verdade, você consegue ter uma métrica e entender que aquela inovação efetivamente aconteceu, mas eu acho que ainda que exista, né, essa visão de que a empresa é uma empresa, que a indústria é uma indústria rígida e tradicional, ela acontece sim. A gente tem que também tentar desmistificar um pouquinho de que não é uma empresa inovadora, uma indústria inovadora e nem tecnológica. Ela até porque quando a gente fala de tecnologia e inovação, o setor de óleo e gás é um dos setores que mais desenvolvem dentro do país, seja porque a gente tem um estímulo próprio, né, como a cláusula de PDI, ou porque isso realmente é uma demanda da indústria de óleo e gás. O Brasil é hoje um país referência em exploração em águas ultraprofundas, não é à toa, é porque a gente teve desenvolvimento tecnológico para isso, né? O Brasil tem uma característica geológica muito específica, então teve que ser desenvolvido tecnologia bem específica para a nossa realidade. Então, nós temos tecnologia, nós temos inovação, isso acontece de fato. Óbvio que tem muito a que se melhorar, a gente não tem como também comparar a indústria de óleo e gás com outras indústrias que talvez essa inovação, né, aberta aconteça de forma muito mais fluida e mais tranquila. Falar um desenvolvimento de um novo cosmético, ou então um novo perfume, alguma outra coisa nesse sentido, é relativamente mais simples do que você falar no desenvolvimento de qualquer equipamento que fale em você perfurar lâminas d'água grandes, Tem uma né, questão em de que custo também, né? exatamente, de custo de segurança operacional. Vamos pensar Segurança, que as nossas plataformas do pré-sal estão a uma distância muito considerável da costa, então vamos falar que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente desenvolve uma tecnologia para poder operar remotamente, enfim, então tudo isso são aspectos que são realmente muito considerados na hora de você propor uma inovação no setor de petróleo e gás. Mas a gente enxerga, assim, projetos de Open Innovation, se a gente for reparar, de um tempo para cá, a quantidade de hackathons, por exemplo, que foram realizados, a Petrobras, todo ano que a gente realiza a Oil and Gas Tech Week, um evento de tecnologia do IBP, lança pelo menos 3 desafios para a gente poder realizar um hackathon. A gente tem iniciativas muito bacanas também de empresas de óleo e gás junto com aceleradoras
realizando pitches de startups, mostrando de uma forma direta ou indireta quais são as suas demandas e falando, poxa, vem aqui junto comigo discutir o que você tem de bom e deixa eu internalizar e ver se isso tem sentido aqui no meu contexto. Então, eu acho que acontece de uma forma tímida, é óbvio que, de novo, né, é uma indústria que tem suas características muito específicas, tem risco operacional muito grande, mas o Open Innovation acontece, a gente vê, de novo, nesse site da INP, você consegue enxergar várias iniciativas de parcerias de empresas de óleo e gás para desenvolver pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Centros de tecnologia sendo desenvolvidos, onde existe fomento de diversas empresas. Então, acontece, mas acho que a gente talvez ainda não dê tanta evidência a isso, a gente não divulgue tanto isso. Acho que nesse contexto a gente precisa até tentar melhorar a nossa comunicação e mostrar melhor como a gente já vem fazendo. De novo, sempre tem oportunidade de a gente melhorar, é óbvio. Acho que a gente tem muito o que aprender com outras empresas que já falam disso há muito mais tempo, em que essa questão cultural é muito mais fluida. Mas eu acho que de uma forma bem dentro dos seus passos, dentro da sua demanda, isso vem acontecendo. Melissa, se você tivesse que dar uma mensagem para os empreendedores que estão começando os seus negócios, as suas startups, e tem um olhar para a cadeia produtiva do óleo e gás, quer dizer, eles estão ali desenvolvendo soluções ou veem que a sua solução, que de repente foi desenvolvida para um mercado, pode também se adaptar para o mercado de óleo e gás. O que você gostaria de deixar como mensagem para esse empreendedor, para encorajar esse empreendedor? As minhas mensagens seriam todas positivas e no sentido de realmente cada vez mais despertar esse encorajamento. Eu acho que existe uma oportunidade excelente. Como a gente já falou antes, essa questão do Open Innovation vem sendo cada vez mais explorada pela indústria de óleo e gás, essa questão da possibilidade de desenvolvimento de parcerias. Então, eu acho que assim, uma grande vitrine é realmente você buscar eventos, participação em instituições como o IBP, por exemplo, que promove essa discussão num ambiente super legítimo, né, e neutro, né, sobre desenvolvimento de tecnologias, sobre demandas. Esses centros são realmente, eu acho que uma grande vitrine, uma oportunidade de você mostrar melhor o que você faz. E, de novo, na verdade, a sua tecnologia pode, às vezes, nem atender diretamente a indústria de óleo e gás, mas você pode, na verdade, fazendo uma customização, né, fazendo algum ajuste ou outro, ela pode vir a ser, enfim, super utilizada. Demanda existe. Eu acho que cada vez mais a indústria de óleo e gás vai demandar por tecnologia, não só no contexto de melhorar a eficiência, a competitividade, a segurança operacional, que no contexto que a gente vive atualmente, né, econômico, é o que todas as empresas buscam, mas a gente tem um desafio específico no contexto da transição energética, né, e também da transformação digital. São duas questões que realmente afetam hoje muito a indústria de óleo e gás, como a gente, na verdade, consegue valorar a tecnologia e fazer, né, essa jornada de transformação digital, que hoje já é uma corrida, a gente precisa, de fato, estar cada vez mais antenado e à frente e extrair valor dessa tecnologia para a gente, mas também como a gente vai trabalhar, né, essa transição da indústria de óleo e gás para uma transição de energia, de indústria de energia de fato. Como isso vai acontecer? Então, assim, demanda existe, né? A indústria de óleo e gás, ela está sempre sedenta por muita tecnologia e como ela vai conseguir, na verdade, encarar, né, essa transição e todas as modificações que a sociedade impõe, que de forma natural isso vai acontecer. Então, o meu recado fiquem ligados a todos esses movimentos da indústria de óleo e gás. O site do IBP é uma boa referência para isso. A gente tem uma série de estudos que mostram para você como está em questão de economia, de geopolítica, de posicionamento estratégico da indústria e também por demandas.
né, e acompanhando muito todas as nossas atividades. Hoje está todo mundo dentro de casa, a gente não pode circular livremente. Se assim tivesse, eu ia chamar todo mundo para poder ir até o IBP. O IBP realmente é um ambiente que inspira, que faz com que você queira discutir boas ideias com diversos atores da indústria de óleo e gás, seja você da academia, seja você de uma startup, seja você um empreendedor que está começando agora, ou, na verdade, de alguma empresa que se vê, na verdade, entrando nesse contexto do nosso mundo de petróleo e gás. Então, desafio tem, oportunidade, então, com certeza também vai ter. Aproveite, use o IPP como uma plataforma para você poder se fazer enxergar nesse mundo, porque eu acho que a gente tem muita coisa boa para fazer ainda, principalmente aí olhando para o meu lado a respeito de tecnologia e inovação. A gente tem recurso, né, a indústria de óleo e gás, justamente por essa questão do fomento que eu já comentei antes, a gente tem bastante recurso sendo gerado. Existe um estudo do IBP que foi realizado junto com a UI em 2018, que tem uma estimativa que até 2026 a gente tem muito recurso a ser gerado. A gente estima aí que seja em torno de bilhões de dólares, então tem bastante recurso para a gente poder... Só para confirmar, foi 2 bilhões, né, ano passado, alguma coisa assim, que gerou no... Sim, foi cerca disso. Esses valores, eles flutuam, né, Flávia, porque também a gente tá muito atrelado à questão do setor, do preço do barril do petróleo, do dólar, enfim, mas Sim. é um recurso que sempre vai ter, né, ele não é um recurso que é contingenciado e nem nada, então a gente tem bastante oportunidade para poder fomentar essa cadeia, para poder gerar riqueza para o país e para poder fazer surgir cada vez mais empresas e startups, que é o que a gente vê um movimento aí bem forte também na indústria de óleo e gás. Legal. Melissa, muito obrigada. Foi bem esclarecedor. Eu acho que você deixou assim um recado bem direto para quem está interessado em fazer negócio com a indústria de óleo e gás, né? Agradeço muito e a gente se coloca aqui à disposição de vocês no IBP, como sempre, com o nosso objetivo também de poder incrementar as cadeias produtivas dos setores, né? Agradeço a Melissa e agradeço a você que gentilmente também assistiu o nosso programa e ficou aqui conosco. Por favor, deixe seu comentário para que a gente também possa fazer o nosso processo de inovação e de melhorias, para o programa estar sempre mais adequado às suas expectativas, e se inscreva no canal. Muito obrigada e até a próxima edição.